Olá, sejam bem-vindos à TV Câmara Macaé, muito obrigado pela sua companhia. E agora vamos conferir os destaques da sessão de hoje. COP30 inspira novas ações sustentáveis para o futuro de Macaé. E dizer que esses painéis eu foquei naquela área que é ligada à minha relação aqui com o parlamento. Eu foquei na área de infraestrutura. Capoeira é reconhecida como política pública de inclusão no município. Cezinha, parabéns aí pelo projeto, né, de colocar, sabendo que o município tem a lei aí promovida pelo vereador Marvel, mas sabemos também das dificuldades que se tinha de fazer aí a construção dentro da educação. Câmara valoriza a cultura e aprova medidas de proteção animal. Que esta Câmara, Eduardo, está atenta às reivindicações não só seu, tá? Mas de todos os profissionais. Esses e outros assuntos você acompanha agora aqui na TV Câmara. Vereadores de Macaé retornaram da COP30 com grandes expectativas e propostas voltadas ao desenvolvimento sustentável do município. Ricardo Salgado, Leandra Lopes e Luciano Diniz destacaram a importância de pensar em energia limpa, sustentabilidade e investimentos que promovam transformações locais. Cada parlamentar trouxe uma visão própria do evento, reforçando o compromisso de políticas públicas que beneficiam Macaé. Dizer que nós tivemos uma participação, vereador Ron, de 4 dias, né? Foram quatro noites, 5 dias, né? Foram 8 painéis. A gente chegava por volta das 9 horas da manhã, quando iniciava, e saía às 6, 7 horas da noite, né? Não posso esquecer também dos parceiros que ajudaram em âmbito federal. Agradecer a André Siciliano, foi fundamental aí nas nossas credenciais, nas liberações das 2 entradas. Agradecer também ao senador Jacques Wagner, que também nos ajudou nas nossas inscrições. E dizer que esses painéis eu foquei naquela área que é ligada à minha relação aqui com o parlamento. Eu foquei na área de infraestrutura, na área de transição energética, né? E com relação a isso, né, vereador Marvel, não tem mais o que se esperar, né? Providências no âmbito mundial têm que ser tomadas desde já, porque em 92, na Eco de 92 que eu participei, aí a gente ainda podia esperar alguma coisa para acontecer, se planejar. Agora, Tico, não dá mais, né? A gente agora, esse ano, acabou de testemunhar, centenas de crianças foram inundadas, vereadora Lilmar, e morreram no estado do Texas, nos Estados Unidos, e sequer o alarme sonoro despertou. E aquilo ali é o quê? É um problema de questão climática, né? O rio aumentou 30 metros, alagou toda a região, toda a cidade, e morreram aquelas pessoas que estavam ali em colônia de férias. No dia que abre a COP30, outras quantidades de pessoas morreram lá no Paraná, por conta de questões climáticas que aconteceram lá. Um tipo de vento que chegou a 330, coisa nunca registrada no Brasil, né? Então, assim, não tem mais de 1 grau aumenta a temperatura a cada ano, né? Eu tive a oportunidade de conhecer um país chamado Doha, né? E a sensação térmica lá é de 54 graus, né? As pessoas só saem das suas casas às 4 horas da tarde, quando o sol está se pondo, né? Porque foi com uma cidade construída no deserto. Então, algo tem que ser feito imediatamente, né? E aí, o que a gente traz de lá para cá? Foi aí que, na volta, nas nossas reuniões, eu, Ricardo e a Leandra, a gente resolveu documentar. Nós estamos aí com uma dezena de propostas efetivas, vereador Marvel, e eu só vou tecer 3 aqui na minha fala, em que a gente quer avocar para essa Câmara, para que a gente consiga acompanhar até o desfecho final dessas ações, né? Eu vou citar, por exemplo, aqui a mudança de combustíveis fósseis dos ônibus de transporte público para elétrico. Não parece importante, mas isso é de fundamental importância. E isso não é
uma coisa refratária a Macaé ser uma das maiores cidades de prospecção de petróleo. Por quê? Porque, à medida que a gente vai aprofundando e qualificando a exploração do petróleo, mitigando os impactos dela na sociedade, no caso, a gente explora petróleos e poços maduros. E a gente enquanto Petrobras, está agora implementando, acho que alguns 25 bilhões para conseguir prospectar, vereadora Leomar, mais petróleo, com mais velocidade, mas com menos impacto ambiental, né? Então, e isso é uma riqueza que vai irradiar para os municípios limítrofes da cidade de Macaé, né? Por isso que a gente, quando a política lá de Macapá, né, que a gente agora acabou de ser convidado essa casa para estar lá presente, trocando experiências, erros e acertos da questão do petróleo para Macapá, que vai iniciar daqui há 2 anos a prospecção de petróleo lá, a gente tem que falar com eles. Não, se a gente teve o direito, Maiara, de ter uma cidade com os recursos desses, com a qualidade de vida que a gente tem em relação aos outros municípios, a gente também acha que eles têm o direito de fazer isso lá, desde que eles mitiguem os impactos que essa exploração acontece. E, por conta disso, a ciclovia numa cidade plana, ela é muito viável e ela é um estímulo para que as pessoas parem de usar os combustíveis fósseis, né? Então, a gente vai acompanhar a implementação do plano cicloviário, são 15 rotas. O governo Elbert Rezende estão acompanhando esse trabalho comigo, o vereador Michel, o vereador Ricardo, eu, né? A implementação da Rota 2. Onde que é a Rota 2? É que liga, está em processo de licitação, mobilidade, junto com a Secretaria de Obras, que liga Ana Benedita ao São Marcos. Foi a primeira que tem projeto desenvolvido. E isso faz parte de metas a serem atingidas no nosso plano local de COP30 Macaé, que a gente vai estar acompanhando. Outra coisa também, que a gente, enquanto mandato, vai convidar todos os colegas vereadores, é acompanhar a questão da segurança hídrica do abastecimento de água humana aqui do município de Macaé. Tem a água que é aduzida para algumas termoelétricas, mas por força de lei, vereador Edson, um rio ele é obrigado a fornecer água para consumo humano e animal. Depois vêm as outras ações. Então, a gente sabe, desde já, que a reserva técnica do Rio São Pedro e do Rio Macaé, ela já está direcionada para mais captação de água do município de Macaé. A gente já tem aí 800 mais 800 litros por segundo de reserva técnica. Não parece não, vereadora Leomar, mas se isso não tiver posto no papel, né, outras pessoas podem aduzir a água dali para fazer outros tipos de empreendimentos industriais. Isso hoje já está delimitado e amarrado. Então, a gente também vai acompanhar a entrega da obra que está duplicando a ETA de Macaé e automatizando de 800 litros por segundo para 1.600 litros por segundo, onde a gente vai usar, presidente Alain, a reserva técnica, que são 800 litros, para abastecer o nosso município. Isso é uma ação também da COP30 Macaé, que a gente vai trazer para o município. E, por último, dos 3 que eu gostaria de citar, é a transição do ônibus de combustível para o ônibus elétrico, que a gente já recebeu alguns aí do governo federal, mas a gente espera aí que em um tempo aí de poucos anos, já iniciado no mandato do prefeito Elbert Rezende, a gente consiga estar aí com 100% da frota sendo transportada às pessoas no ônibus elétricos. No mais, presidente, eu digo que foi um dos melhores eventos do âmbito do governo federal que eu já participei. Eu já participei de Fórum Social Mundial em Porto Alegre, 3, já participei da Eco 92, já participei de outras ações, mas realmente no estágio que a gente está de evolução de tecnologia do âmbito internacional, né, a gente hoje tem todos os pré-requisitos na mão para ter um Brasil, né, muito mais resguardado para o futuro, para quem puder nos suceder, ter país ainda para viver. Então, eu deixo aqui a minha gratidão a Deus, a esta casa e aos meus colegas vereadores aí que fizeram aí essa participação na COP30 junto comigo. Muito obrigado, presidente. Bom dia, queridos
Viemos assim da COP30, respirando Belém. E assim, movimentada com tudo isso. Alan, obrigada. Quero fazer assim o agradecimento especial por você ter escolhido eu, Ricardo e Luciano para representar a Macaé, representar a Câmara Municipal e representar você num espaço tão importante para a gente, né? Tão importante para o Brasil. E eu queria aqui até desmistificar tantas coisas e tantas falas que falaram da COP30. Foi um local assim, essencial. Parabenizo o governo federal de ter escolhido o coração da Amazônia para poder falar sobre clima, sobre crise e falar principalmente do nosso ambiente. Ali a gente respirava ancestralidade, ali se sentia cheiro do Pará, e a degustação era um tacacá, era a alimentação que se falava. E você vê um Brasil inteiro e gente de todo lugar do mundo olhando para o nosso Brasil foi essencial. E aí eu queria muito destacar que a gente voltou com essa certeza que Macaé tem esse potencial de referência nacional para trabalhar clima e sustentabilidade. E eu acho que essa é a pauta principal para a gente discutir, Liomar, porque a mudança climática vai exigir de cada um de nós que olhemos a infraestrutura da nossa cidade com um novo olhar. E uma cidade mais inteligente, uma cidade mais justa, uma cidade mais verde. E eu acho que essa foi a síntese que a gente trouxe de tantas discussões e tantos painéis que participamos, falando sobre a importância da proteção do clima. E é muito bom ressaltar que falar de clima, gente, e meio ambiente é falar de tudo que a gente vive. Tratar meio ambiente é tratar de tudo. Então, as pessoas ficam focadas que a gente só vai estar trabalhando verde. Não, são tantas características que são importantes para se discutir clima, tão maior que a gente imagina. E lá a gente conseguiu até vislumbrar, quando o país inteiro, Manu, tantas pessoas do mundo discutindo clima. Cada um, Indonésia, China, Japão, tantas pessoas discutindo o clima no Brasil e no mundo. E eu acho que a COP30 foi essa grande união. E vale ressaltar, a escolha do Brasil foi essencial. O coração da Amazônia não tinha melhor lugar para ser escolhido. Então, essa crise climática, ela é inegável uma crise social. E elas são, porque são dentro das nossas favelas, são dentro das periferias, da população negra de baixa renda que sofrem os maiores impactos dos intensos deslizamentos, o calor extremo, alagamento e inundações. E a gente precisa tentar e olhar esses locais como guardar, proteger, até porque é o nosso futuro que a gente está falando. E aí a gente desenhou, eu, Ricardo e Luciano, algumas propostas que a gente acha importante para trabalhar principalmente a conscientização. E uma das coisas que a gente tem aqui nas nossas universidades federais aqui é discutir a questão dos cursos de graduação, como engenharia de meio ambiente, que a gente não tem. Discutir mais meio ambiente. O NUPEM, que é um núcleo que trata muito disso, deixa aqui ressaltado o professor Chico Esteves, que sempre foi um grande lutador para trabalhar meio ambiente no município, ressaltar e ampliar cada vez mais essa possibilidade da gente estar trabalhando isso com os jovens. E aí a gente botou alguns programas que podem ser criados, que é o Programa Anciãos do Clima. A gente tem a guarda sênior, a gente tem idosos na cidade que podem, talvez, contribuir de alguma forma com a valorização, conhecimento e garantindo a experiência das nossas lideranças que sejam parte desse planejamento ambiental. Propor também que a gente crie um programa Jovem Macaé pelo Clima, estimulando a juventude a participar de debates, pesquisas e ações de impacto direto no território. Vamos propor também, agora, nesse período do Carnaval, uma Folia Macaé Mais Verde, que seria um grande evento onde a gente possa discutir essa questão do clima dentro da cidade, muito mais intenso, que seja nos eventos da nossa cidade, mas assim, estimulando cada vez mais possibilidades dessa discussão. Isso é conscientização. Falar de respeito e cuidado do meio ambiente é conscientizar. Propor também que a gente possa criar um programa Florestar Macaé, que vai levando soluções baseadas na natureza para as favelas e periferias, combinando mais sombra, mais segurança alimentar, mais lazer, mais renda e mais dignidade. A gente está falando que a educação, a cultura, a comunidade, a raiz da transformação da nossa Macaé, ela precisa ser levada para a ponta. E quem vai fazer essa modificação climática no mundo que a gente está andando com tantas dificuldades
são os nossos jovens, são os nossos idosos que estão aí, muitas das vezes esquecidos, mas também é a gente. Se cada um fizer o seu papel, talvez a gente consiga mudar essa realidade. E eu acho que hoje, mais do que nunca, quando a gente vem de uma COP30 com tantos projetos, com tantas coisas que a gente pode relacionar, é falar que a gente precisa, sim, falar de justiça climática. Falar também que a gente precisa proteger o nosso país, mas, principalmente, garantir o futuro de tanta gente que precisa ter um espaço para viver e a garantir o direito de ter qualidade de vida. Obrigada. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres colegas, público que está nos assistindo presencialmente e virtualmente. Bom, continuando as minhas impressões também sobre a COP30, presidente, não posso deixar de agradecer ao Antônio Felipe, que também foi um interlocutor importante com o governo federal e a nossa comitiva, e falar sobre resiliência e resistência foi a coisa que mais me chamou a atenção. É uma questão de escolha, e eu explico para vocês. Não tem como mais retroagir. O aquecimento global vai acontecer. A dúvida é se vai ser de forma aritmética ou exponencialmente geométrica. Então, a gente acaba ficando feliz. Fiquei sabendo, voltando da COP30, que o Luciano me passou uma articulação que foi feita por ele no mandato passado, né, Luciano, se eu não me engano, que é a remarcação do Parque Atalaia, onde a gente vai conseguir incorporar e quase duplicar a reserva ecológica e biodiversidade que a gente tem em Macaé. Então isso vai de encontro à descarbonização que a gente tanto fala. Mas enquanto a gente vai pegando algumas experiências do governo federal, muitas, ao meu ver, falharam, mas muitas têm seu valor, e um deles é a Petrobras. Já que a gente está falando de Macaé, a Petrobras colaborou e muito com o governo federal. O Antônio me passou algumas informações. Uma delas é que a Petrobras investiu cerca de 60 bilhões de reais em combustível para colaborar com as frotas de ônibus, tanto do Exército quanto da infraestrutura do evento. E guardando as proporções, tem uma curiosidade, é isso que eu queria pontuar. Foi feito um combustível piloto, onde estava em teste na COP, onde o nosso diesel já tem um percentual, cerca de 10%, se eu não me engano, de biodiesel, mas a frota estava usando cerca de 25% de biodiesel, isso indo ao encontro da economia sustentável e tentar procurar um pouquinho mais de energia limpa, apesar de ser uma fonte energética relativamente ruim para o meio ambiente, mas você vê que tem um avanço tecnológico nisso daí. Outra situação interessante, todo aquele espaço da COP, literalmente todo o espaço da COP, foi construído com medidas compensatórias e reparatórias do meio ambiente, onde a gente vê uma estrutura com uma superfície de absorção de água muito boa, onde a gente tinha bolsões de água dentro do parque. Então isso me saltou os olhos e serve como exemplo, principalmente no Parque da Cidade, por exemplo, que pode ser feito isso com uma certa tranquilidade e ajudar a mitigar os alagamentos que a gente tem na nossa cidade. Distribuição de água, isso também foi muito interessante. No local, por conta da infraestrutura de Belém, não tinha condições de levar água potável, né? Não teve tempo de levar isso. Então a organização fez uma parceria com a Serp e a Heineken, e aí eles disponibilizaram água em lata, e o que é interessante, essa lata vai ser reciclável, e com a economia, seguindo a linha da economia circular, junto com os catadores da região, e esses catadores vão pegar esse material, reciclar e trazendo renda para os catadores dali. Então, dentro dessa seara, a gente começa a trabalhar alguns programas, e a gente vê a importância de uma engenharia ambiental dentro de Macaé, onde a gente começa a trabalhar um pouco da resiliência. Só existe como a gente frear esse aquecimento global investindo em educação, investindo em tecnologia e principalmente em pesquisa. Trabalhando na seara da economia recicláveis, né? Aquela economia circular. Eu lembro que teve lá uma área onde a gente trabalhou a renda regional. Então, o governo federal fez um chamamento público, onde chamou todos os povos originários, os indígenas ali da região,
para fazer a sua exposição, fazer o seu comércio, dos seus artesanatos, e isso me saltou os olhos da gente, de repente, fazer também um chamamento público em relação aos catadores, já que a gente tem, às vezes, dificuldade de fazer uma interlocução, e que, quem sabe, a gente não pode fazer um programa onde a gente vai pagar diretamente aos catadores da nossa cidade, e aí a gente não vai precisar fazer uma interlocução com uma entidade, sim, a gente faz diretamente com os catadores. Então, são algumas situações que a gente se deparou, e dizer que a gente não vem de mão a banana, a gente vem com uma bagagem muito boa, a gente trocou muito com a COP30, me sinto lisonjeado, presidente Alain, quando a gente teve esse convite, e aí Luciano, Leandro, a gente veio partilhando o como é bom fazer parte da história, né? O como é bom a gente entregar. E a gente volta com a certeza que tem muito trabalho pela frente. É um tema que já não é mais necessário, se torna essencial para as nossas vidas. Leandra falou muito bem, concluo. O meio ambiente está em tudo, literalmente tudo. É uma discussão que tem que ser falada imediatamente, porque talvez nossos netos vão ter que lidar com o aquecimento da terra de forma um pouquinho mais enérgica. E a gente ainda tem a possibilidade de plantar e colher coisas boas e mitigar um pouquinho esse aquecimento global. Obrigado, presidente. Foi aprovado o projeto de lei do vereador Cezinha, que institui o programa de incentivo e apoio à capoeira no município de Macaé. A proposta reconhece a capoeira como ferramenta de transformação social, especialmente para jovens em situação de vulnerabilidade. Os vereadores Leandra Lopes e Marvel contribuíram para o debate, reforçando o papel da arte na construção de oportunidades. Para nós é um prazer muito grande apresentar uma proposta como esta, incentivo à capoeira. Estamos aqui com a presença do mestre Jacob, que nos honra com a sua presença. A gente teve aqui uma discussão muito ampla na questão da nossa audiência pública. A gente sabe que é um esporte 100% brasileiro, né? Onde a gente entende que valorizar esses profissionais para nós é um desafio, porque encontram barreiras na educação que a gente tem que quebrar. O esporte incentiva muitas das vezes, mas a gente quer ir mais além, né? A gente sabe que tudo que esses professores, mestres e mestras, significam para nós aqui na cidade de Macaé, por tudo que eles fazem na questão do social. Quantas vidas esses profissionais já salvaram no município de Macaé, na região. Então a gente entende e a gente hoje defende o incentivo à capoeira. A gente sabe que a gente já passou muito tempo e a gente não tem tempo mais. A gente sabe que o município de Macaé, ele tem um orçamento considerável na educação, principalmente, para que a gente priorize e incentive essa política, mestre. E vamos estar aqui para não só defender o senhor, mas defender todos os mestres, mestras, tá? Alunos. E a gente sabe, temos a certeza que vale muito a pena. Então, por isso estamos aqui. Tá? Conte sempre com o nosso mandato, conte sempre com essa casa, que eu tenho certeza que a gente vai avançar na proposta. E aí, a pergunta que eu deixo para o secretário de Educação. Será que a capoeira não é prioridade para a educação? Encerro minha fala. Cezinha, parabéns aí pelo projeto, né, de colocar, sabendo que o município tem a lei aí promovida pelo vereador Marvel, mas sabemos também das dificuldades que se tinha de fazer aí a construção dentro da educação.
Vejo a importância quando a gente vê o resgate da raiz, da ancestralidade, da cultura afro. A capoeira ela traz muito isso e é uma questão raiz. A capoeira é um dos esportes mais antigos que a gente tem e é o resgate da nossa história e é da onde praticamente todos nós viemos, né? Dos índios, dos negros. Estamos aí na Semana da Consciência Negra, iniciando agora, e é importante a gente salientar o quanto é importante a gente estimular, não somente como arte, mas também como cultura. E colocar projetos e programas desenvolvendo com as crianças das escolas, nas praças, nas comunidades, nos bairros, é revitalizar e, na verdade, é democratizar o conhecimento, levar para as crianças as possibilidades de estar tendo a oportunidade de escolher o que ela quer. Então, você conta com o meu voto, porque estimular a capoeira e saber o quanto eles são importantes, todos os mestres, todos os capoeiristas, quando fazem com muito amor e dedicação, muitos não ganham nada, fazem por muito amor, são voluntários, não é isso, meu querido mestre? E saber o quanto é importante a gente estar falando das possibilidades. Então, estou aqui, ó, meu parabéns aí a todos os capoeiristas que fazem com louvor o resgate à raiz, à arte e à cultura, mas o principal, fazem voluntariamente, muitas das vezes, porque acredita na reconstrução de um cidadão através do seu resgate à cultura e à arte. Obrigada. Senhor presidente, quero parabenizar o vereador Cezinha por trazer mais uma importante lei falando dessa arte maravilhosa, desse esporte maravilhoso que é a capoeira. Nós já temos uma lei aqui, né, de minha autoria, como a Leandra lembrou, que é inserir a capoeira nas escolas. E, Cezinha, você pode ter certeza, você vai ter um amigo aqui, um companheiro, que a gente vai estar lutando até o final do nosso mandato para que a sua lei seja executada, para que a nossa lei seja executada e que a capoeira tenha voz, tenha direito, porque a capoeira é muito importante para o desenvolvimento de nossas crianças. A capoeira ensina disciplina, equilíbrio, autoestima. A capoeira é completa, ela mexe com a música, ela mexe com a arte, com a cultura brasileira. Então é muito importante que o secretário de Educação, assim como os outros secretários também, entendam que é necessário inserir a capoeira no desenvolvimento de nossas crianças em Macaé. E espero sim que o nosso secretário de Educação consiga fazer esse feito, que coloque a capoeira nas escolas. Nós temos muitos professores qualificados na área. A capoeira em Macaé é muito considerada, reconhecida no Brasil afora. Grandes mestres aqui nós temos. Eu falo com propriedade porque eu fiz capoeira desde os meus 9 anos. Depois eu parei na capoeira e migrei para o jiu-jitsu. Mas eu também sou um capoeirista. Fui da Badá Capoeira, um dos maiores grupos de capoeira do mundo, do Mestre Camisa. Treinei muito tempo com o professor Cizinho, que voltou a dar aula, é pastor. Então a capoeira quebrou muitas barreiras. E agora tem que quebrar essa, de inseri-la nas escolas. Que não se coloque em todas as escolas, mas que consiga implantar um projeto menor, com poucas escolas, iniciar, porque o secretário vai ver como que vai fazer bem a nossa cidade. Não só a capoeira, mas também como outro projeto que nós temos, que é as artes marciais nas escolas, que a capoeira também é uma arte marcial. Além de dança, além de cultura, a capoeira é esporte e é arte marcial, e para mim é uma das mais completas, que mexe com todo o corpo, com equilíbrio, com a mente, fortalece, enfim, vamos ver, vamos dar as mãos e vamos atrás que esse investimento seja feito, mesmo porque a nossa Secretaria de Educação tem um investimento muito grande. Muitas das vezes eu não consigo nem gastar, presidente Luciano. Chega no final do ano, tem que devolver, tem aquele problema de probabilidade administrativa do secretário, que acaba levando o prefeito, e esse projeto de lei da capoeira nas escolas ajuda a fazer o gasto do orçamento público da educação. Então vamos estar juntos aí pedindo ao nosso secretário Matias para que ele execute essa importante lei em nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. O vereador Cezinha apresentou 2 projetos de destaque. O primeiro declara os rodeios e esportes equestres como patrimônio histórico e cultural de Macaé. O segundo estabelece normas de proteção e bem-estar dos animais, incluindo guarda responsável e prevenção de maus tratos. O vereador Ricardo Salgado, com experiência na área, também contribuiu para a discussão. Presidente, a gente vem acompanhando algumas discussões e a gente sabe que
Esse projeto que hoje a gente traz na pauta da sessão dessa terça-feira é valorizar a raiz. Valorizar, vereador Tico, o homem do campo, o homem que tem as suas origens. E aqui a gente respaldado na Lei 13.364 de 2016, que regulamenta os rodeios e as atividades equestres em todo o âmbito nacional. Então, hoje, a gente transformar, Eduardo, grande profissional, médico veterinário que acompanha a sessão na manhã dessa terça-feira, que esta Câmara, Eduardo, está atenta às reivindicações não só seu, tá? Mas de todos os profissionais e de toda a nossa sociedade que vivem dessa atividade. Se os equipamentos que às vezes entram em discussão fizesse tão mal a um cavalo, a gente não teria cavalgada. Porque é o mesmo equipamento, quase, que a gente usa na cavalgada, a gente usa no rodeio. E aí transformar hoje essa atividade em patrimônio histórico no âmbito do município de Macaé é reconhecer e valorizar a todos os profissionais. E respaldar também o município de Macaé, que tem a sua raiz, o seu aniversário da cidade, que muitas das vezes vem uma discussão e a gente não está aqui discutindo algo que venha prejudicar o animal. Muito pelo contrário. A gente está aqui diante de um grande profissional que sabe o que eu estou falando aqui. E a gente vem aqui para respeitar todos os equipamentos usados e respeitar também a todos os profissionais de rodeio. Que a gente sabe que as cidades aqui da região, como Conceição de Macabu, já regulamentou essa atividade. A gente sabe que aqui no âmbito aqui das cidades ciclovizinhas, quase que todas já regulamentaram essa atividade. Macaé ainda não. Mas hoje a gente avança nessa discussão e eu tenho certeza que nós vamos avançar, nós vamos aqui regulamentar, nós vamos dar mecanismo para o município, tá? Para que no próximo aniversário da cidade a gente tenha o rodeio e a atividade equestre aqui regulamentada por essa Câmara e segue, então, para o prefeito, tá? Regulamentar aqui no município de Macaé. Então, a gente pede aí aos pares colegas aí que possam acompanhar que é uma atividade que não só ajuda na economia, mas a gente sabe que aqui é reconhecer as raízes, é reconhecer o homem do campo, tá? Então, é nessa linha que eu defendo o projeto de lei, presidente Luciano. Vereador Cezinha, parabéns. Vou ombrear com o senhor. Acho que é um tema que muito me agrada. Já competi, já fui competidor de tambor, de baliza, lacei timpém, lacei team rope, já montei, sei como é participar de uma prova oficial da RJQM, já fui um dos diretores, já competi também na BQM e sei do respeito que os profissionais que trabalham com cavalo têm. Para vocês terem noção, a espora não pode cortar nem um pouquinho o cavalo. Chegou ao ponto da gente estar tão preocupado com o bem-estar animal que antigamente se tinha a luz só na hora da prova. Hoje,
Se você pega alguém maltratando um animal, nem que seja na baia, esse cara pode ser banido da competição. Leva sanções que o competidor pode ficar até sem competir durante um bom tempo. E só para colaborar com o senhor, a gente movimenta bilhões de reais no meio do cavalo. São pais e mães que vivem daquilo ali, são pessoas que aprenderam com a vida que você só tira o melhor do cavalo quando você entra em sintonia em cima do lombo desse cavalo. Então, um treinador ou um competidor que monta em cima de um animal é muito mais do que técnica, é muito mais do que montar. É simbiose, é respeito, é carinho, é entrar no mesmo ritmo, na mesma cadência. Sente a mesma coisa. O animal, quando o competidor está nervoso, está ansioso, o animal sente. Então, só quem monta em cima de um lombo de um cavalo, só quem monta em cima de um lombo de um boi, sabe o que eu estou falando, sabe o que é entrar em sintonia com a natureza. Então, faço sim, coro com o senhor, acho que é mais um avanço em discutir um tema polêmico. Sei que para muitos é uma coisa muito intangível, aparentemente parece que aquilo ali está machucando, mas aquilo ali, o animal tem prazer de fazer aquilo ali. Os próprios treinadores, quando estão treinando o animal, eles sabem o que o animal tem vocação, se tem vocação para o boi, se tem vocação para a maniabilidade, se tem vocação, se o animal é mais habilidoso na troca de mão, na troca de pé. Então, tudo isso colabora com a não criminalização do rodeio. Então, parabéns, Cezinha, pelo projeto de lei. Espero que o governo seja sensível para isso. É mais um mecanismo para dar subsídio para o executivo, para colaborar com o rodeio, que é a cultura nacional. Obrigado, presidente. Presidente, olha as nossas ideias, Ricardo, as nossas propostas, né? A gente traz na manhã de hoje uma proposta que regulamenta o rodeio. E em seguida a gente traz uma outra de proteção ao animal. E a gente sabe que há alguns dias a gente acompanhou atentamente o que um ser humano fez com o animal. Ele não feliz de ter montado no seu animal, o seu animal ter levado ele aonde ele estava com o destino, ele não feliz com aquilo, ele pega uma faca, um facão e corta a pata do animal. Cortou a sangue frio. E isso precisava ser discutido nessa casa para que essa proposta siga para o executivo, para que regulamente também em sanções aqui, tá, que venha coibir os maltratos aos animais, Eduardo. Porque a gente não aprova esse tipo de atitude vindo de um homem. O animal, ele tem que ser respeitado, ele tem que ser guardado, ele tem que ser protegido. E a gente sabe que isso trouxe uma discussão a âmbito nacional, presidente Luciano, a ponto do indivíduo ser preso, mas a lei, faltou a lei, faltou regulamentação da lei. E para que isso não aconteça no âmbito do município de Macaé, a gente traz uma proposta em seguida à regulamentação do rodeio. Então, a gente pede aí a todos os pares, os colegas, vereadoras, tá, que possam nos acompanhar nessa aprovação dessa proposta tão importante no âmbito do município de Macaé. Obrigado, presidente. A vereadora Leomar Queiroz apresentou o projeto de lei que institui a Política Municipal de Prevenção, Combate e Atendimento às Crianças e Adolescentes usuários de drogas. A proposta visa ampliar o cuidado e a proteção social no município. É muito importante essa pauta, porque é uma ferida, né, em todas as famílias. Cada dia mais a gente tem observado o uso de drogas mais precocemente com as crianças e adolescentes. E a prevenção começa dentro de casa, com orientação, com diálogo, ver o cotidiano, acompanhar o cotidiano dessas crianças e adolescentes. E depois, escola, serviços públicos, a gente tem que estar sempre atento
todas essas questões, porque cada dia mais eles estão se envolvendo com drogas e a prevenção começa realmente dentro de casa para que eles no futuro, né, não se envolvam e não tenham um dano maior, que é um dano muito grande de todas as famílias, as crianças, né, as famílias também ficam, se sensibilizam, sentem essa dor. E o nosso projeto de lei parte daí, para depois aplicar políticas públicas. Não adianta a gente entrar numa comunidade, combater o tráfico, e antes mesmo a gente saber que o problema vem dali, da raiz, dentro de casa. Né? Políticas públicas, educação, saúde, tudo que a gente possa oferecer de melhor para essa criança e adolescente, para que ela possa ter o seu apoio familiar, né? Essa construção familiar também. Leomar, querida, parabéns por você mais uma vez colocar um projeto tão interessante e importante quando se trata de criança e adolescente. Proteger criança e adolescente é proteger o futuro. E a gente sabe que uma das dificuldades que se tem do adolescente estar dependendo ou vai para o tráfico de drogas, ou vira usuário, ou seja traficante, ou que está dentro da comunidade trabalhando, vira o vaporzinho, igual eu falei na última sessão, a gente tem a dificuldade de fazer a extensão do crime, porque ele começa com o uso. E hoje a quantidade de usuários de droga começa muito cedo. Adolescente está tendo acesso a drogas muito cedo. E, inclusive, a grande parte dos jovens que foram assassinados, né, que dentro na Vila da Penha, né, grande parte era adolescente. Menores de 14 anos, 15 anos. Adolescentes que estão expostos a drogas, adolescentes que estão vulneráveis, adolescentes que não tiveram oportunidade, adolescentes, inclusive, de medidas socioeducativas que estavam habituados aí no CRES a assinar e ir embora. Então, é uma deficiência nossa enquanto Estado, enquanto municípios, enquanto sociedade, a desfragmentação de apoio ao adolescente. Então, se a gente conseguir coibir e orientar o jovem antes que ele caia na dependência química, né, a gente consegue sim fazer uma proteção. Isso tem que começar na saúde, tem que começar na escola, tem que começar na comunidade, tem que começar com conscientização, mas todo mundo fala das conscientizações, começa dentro da escola. Eu sou muito a favor porque eu acredito no poder da educação, mas eu também consigo compreender que a educação sozinha ela não vai conseguir fazer tudo. Então, trabalhar adolescente, trabalhar a conscientização é dar dignidade para aquele cidadão, aquela criança, ela consiga sair dessas dependências. Grande parte dos jovens hoje estão tendo acesso muito cedo, mas ele também não tem nem como, não tem outro caminho para ele ir. Então, por isso, mestre Jacó que está aqui, temos que ter capoeira assim nas escolas, temos que ter música, temos que ter dança, temos que ter teatro, temos que ter espaço para poder as crianças terem tempo integral cada vez mais, para que a gente consiga coibir e tirar a criança da rua, dando possibilidades para ela, para que ele não caia realmente na droga. Então, que a gente consiga aqui dentro dessa casa fazer projetos de leis que dê amparo a cada cidadão dessa cidade. Obrigada, presidente. Também queria aqui dizer que eu voto a favor, né, e que, ao longo desses mandatos, a gente é demandado por muitas famílias, né, que têm essas questões dentro de casa com as drogas chamadas lícitas e as ilícitas. Né, e que, normalmente, independente de classe social, se a pessoa é rica, pobre, o que quer que seja, a pessoa fica sem saber aonde se agarrar, sem saber o que fazer, sem saber aonde pedir uma orientação. E eu vou lembrar aqui um caso que aconteceu esse ano, de uma mãe de um jovem de 33 anos, de uma droga ilícita, ele é usuário de droga ilícita, que ele tirou, Manu, tudo da casa dela. Tudo. E a gente tem uma relação profissional, né, eu e a mãe dele, e eu tenho um amparo nesse assunto, né, voluntário, de uma assistente social especializada em política de álcool e drogas, que é a Samanta Fragoso. E a gente fez as orientações que a Samanta encaminhou, a gente conseguiu a internação do filho dela, que não existe mais internação compulsória, é uma internação voluntária, ele aceitou ir, ele foi, ele ficou meses internado, ele voltou, e 4 meses depois, ele era a mesma pessoa de antes de se internar. Ou seja, voltou a mesma coisa. E essa mãe, ela é mãe solo,
E ela não tinha, ela foi procurar ajuda na delegacia, mano, porque eles roubavam tudo dos irmãos para vender, para poder produzir droga. E a delegacia informou que não existe Maria da Penha para mãe e filho, não tinha como fazer aquilo. E aí eu procurei a secretária da Mulher, né, com ela, né, e assistente social, a gente foi pedir ajuda, a gente conseguiu um acolhimento, conseguiu, não um recurso financeiro, conseguiu uma orientação, deixando bem claro aqui, e hoje ela está conseguindo viver, e ele até foi ainda como usuário para São Paulo. Mas, assim, é importante ter aonde se segurar, aonde que a família possa procurar, né, algum projeto específico que dê um encaminhamento, que faça uma internação voluntária, que é o que tem que fazer, porque a maioria das famílias, independente de condição socioeconômica, elas ficam perdidas, né? Então, eu voto a favor, uma parte, vereadora. Foi aprovado um projeto de lei que cria o programa Remédio em Casa, de autoria dos vereadores Leandra Lopes e Alain Mansur. A iniciativa prevê a entrega em domicílio de medicamentos para idosos, pessoas com deficiência, acamados e pacientes com doenças crônicas. A vereadora doutora Mayara Rezende também contribuiu para o debate. Ai, que bom estar colocando em discussão esse projeto. Falar de remédio em casa é falar da dignidade. Obrigada, doutora Mayara, com as contribuições desse projeto. O seu olhar, sim, da saúde, do cuidado, vai trazer aí muito corpo para esse projeto, mas que traz também a dignidade. Levar remédio em casa para idoso, a garantia do direito do acamado, a garantia do direito de ter o remédio em casa. A gente que sabe no cotidiano, no dia a dia, grande parte dos pacientes não conseguem fazer seus acompanhamentos e a destinação, e fazer o acompanhamento médico que é dado, porque muitas das vezes não conseguem nem acesso à medicação. Às vezes chega no posto de saúde, é horário comercial, não tem ninguém para poder pegar o remédio, depende de terceiros para poder fazer esse tipo de trabalho, ou fazer até para poder garantir para que ele tenha esse acesso. Ele não consegue, muitas das vezes. Às vezes, doenças crônicas, que a gente sabe da dificuldade de acomodação, pessoa com deficiência, é idoso, não consegue sair sozinho, e depende de terceiros. Então, levar o remédio em casa é a garantia do tratamento. É garantir que esse cidadão ele tenha acesso não só ao tratamento, mas à dignidade da cura. E acho que essa é a possibilidade quando a gente faz programas e projetos pensando em cada cidadão, sabendo da comorbidade de cada um, da necessidade de cada um, mas também entendendo que cada um tem a sua rotina e não consegue cumprir, e essas pessoas são sempre as mais acometidas, porque depende de terceiros. E o projeto para tratar um programa de remédio em casa é para garantir o acamado, garantir a pessoa com deficiência, garantir aquele que não consegue ir até a farmácia popular buscar, ou muitas das vezes não tem a condição de ter alguém para pegar para ele. E aí a gente está fazendo com que ele tenha essa dignidade de fazer o acompanhamento e ter acesso à cura. Obrigada, presidente. E conto com o voto de todos vocês, colegas. Gostaria de parabenizar a Leandra e a Alain Mansur pelo projeto, explicar um pouquinho das emendas que eu entrei. Eu entendo e faço muito coro para que a gente tenha esse programa aqui na cidade, entendendo muito a responsabilidade da gente oferecer um remédio em casa. A gente precisa ter algumas cautelas, algumas preocupações clínicas, né? Eu, com o meu olhar técnico e sendo presidente da Comissão de Saúde, entrei com algumas emendas aditivas para contribuir com o projeto, para a gente colocar alguns critérios importantes. A gente pensa num doente crônico, a gente pensa em infinitas comorbidades. E aí, quais são os critérios para esse paciente ter acesso a esse medicamento em casa? Qual vai ser a continuidade desse tratamento? Quando esse paciente vai ser visto? Se ele vai ter um laudo médico para ter a disponibilização desses medicamentos? Então, essas emendas que eu entrei, fazendo muito coro e somando com o projeto, foi para que a gente tenha a disponibilização desses remédios em casa com muita responsabilidade. Parabéns, meu voto é super favorável, fico muito feliz de poder contribuir com um projeto que leva dignidade e qualidade de vida para a nossa população. O vereador Tico Jardim, defensor da região serrana de Macaé, solicitou ao Poder Executivo a disponibilização de um veículo exclusivo para a poda de árvores, como medida preventiva contra desastres causados por chuvas fortes. Presidente em exercício Luciano, ontem a Defesa Civil emitiu um alerta, aqui um boletim meteorológico, e no boletim se diz aqui, aviso, né? Chuva de 30 a 100 milímetros dia e ventos de até 60 km por hora.
principalmente na região serrana. Então, volto a falar aqui de novo, isso nos causa, né, sempre o alerta, porque eu venho lutando aqui dentro dessa casa. Já há muito tempo, já estão até me chamando de enjoado sobre a questão das equipes que tem que ter na região serrana de podas, que não é só a poda do dia a dia, é a prevenção. Um alerta desse aqui deixa todo mundo, né, muito preocupado. E eu fico preocupado porque estou ali diariamente e sei desses problemas que têm acontecido na região serrana. Então, eu volto aqui, e isso aqui foi emitido pela Defesa Civil. A própria Prefeitura emitiu. Então, só reforça aquilo que eu venho falando aqui. Que a gente precisa, antes de acontecer, a gente encerrar os problemas antes, né? Se antecipar. Então, volto mais uma vez, pedir aqui, né, onde estou falando na tribuna, para que a gente consiga esse caminhão de poda, essa equipe que fique na região serrana, exclusivo da região serrana, para que quando acontecer alguma coisa, que Deus não permita que aconteça, mas quando acontece, que a gente sabe, a gente ter as equipes prontas para intervir. A Defesa Civil faz seu trabalho muito bem feito, a Secretaria de Interior está ali para ajudar, outras secretarias que não são competentes, mas estão ali para ajudar, só que a gente tem agora esse processo aqui na cidade e a gente precisa estender para a região serrana. Então, volto aqui falar e fazer esse pedido, pedir ao líder do governo que também nos ajude e que a gente possa oferecer, num momento como esse, mais assistência à nossa região serrana. Obrigado. Vereador Tico, que é o mais importante, ela falou sobre a Enel. E ouvindo aqui atentamente, entendeu? O desabafo do senhor em relação às equipes de poda, a gente volta aqui defender a criação da frente parlamentar da Enel, né? A pedido do senhor. A gente acha que o trabalho de uma frente ele não tem importância. Tem muita importância. A gente avançou muito na frente PCD, a gente avançou muito na frente da Enel aqui, a frente parlamentar. A gente trouxe a diretora da Enel aqui 3 vezes na Câmara, para ela dar explicação. Através do trabalho da frente, a gente conseguiu trazer o centro de operação e atendimento de volta para Macaé, que estava na região norte e noroeste do estado. E isso foi o trabalho da frente. A gente sabe que a empresa é campeã em reclamação, tanto ela quanto a BRK. E os dias delas estão contados, vereador Tico. Nós temos aí um pré-candidato a deputado federal que vai dar força para a gente lá na agência reguladora, que é a pré-candidatura do nosso futuro deputado Márcio Rezende, e nós temos pré-candidaturas aqui a deputado estadual que nós vamos atuar muito. Então é ela que se cuide, ou ela presta um serviço para nós aqui, toda a região, um serviço que ela ganha por isso, ou então os dias dela estão contados. Pode ter certeza disso. Que nós vamos, se preciso for, nós vamos agarrar na garganta dela e nós vamos tirar ela à força. Vereador Tico. E aqui na TV Câmara mantemos você informado sobre os acontecimentos na nossa cidade. Não se esqueça, acesse as nossas redes sociais. Vai lá, curta, comente, compartilhe e até amanhã.